O tema dessa mensagem é o valor de um discípulo. Algumas coisas a gente precisa aprender. Uma delas é a valorizar o discípulo. Então nós vamos, para fazer uma boa meditação, nós vamos ler o livro em 1 Timóteo. Porque se tem uma pessoa que sabia valorizar o discípulo, foi Paulo. E nós vamos aprender algumas coisas. Hoje eu quero trazer uma palavra que talvez não te empolgue tanto, mas talvez te traga pérolas preciosas para a sua caminhada cristã. Talvez te traga uma reflexão que fará uma total diferença da maneira como você vai tratar o teu discípulo daqui para frente. Paulo chega ao ponto, em 1 Timóteo, capítulo 1, quando ele trata com o discípulo, e qual é o valor do discípulo? O valor do discípulo está exatamente na sua capacidade de ouvir, ver, compreender o que o seu discipulador está passando, para que assim ele também faça outro discípulo, pratique e faça outro discípulo. Veja comigo, por gentileza, no capítulo 1 de 1 Timóteo, no verso 1, diz assim, as Escrituras Sagradas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou enviado por Jesus Cristo, porque a palavra apóstolo significa enviado, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A primeira coisa que eu aprendo, que quando Deus envia um apóstolo, quando Ele envia um discípulo, Deus antes chamou essa pessoa. Deus, Ele chama os irmãos e transforma-os em discípulo para consolidar, preparar, consolidar, e depois Ele envia. Mas agora Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no verso 2, ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A consideração que Paulo tem por seu discípulo é de filho. A consideração que eu tenho pelos irmãos é de filho. Quando a gente está tratando com o filho e olhando os aspectos do meu relacionamento com os meus filhos, eu quero o melhor ou o pior para o meu filho? Eu quero o melhor. Eu quero cuidar bem do meu filho. Eu quero proteger. Eu quero prover para ele. Eu quero saber e ter certeza se ele está bem alimentado, se ele está nutrido, se ele está protegido. O meu filho, eu vou pagar o preço que for para cuidar bem dele. Eu tenho uma preocupação, segure essa, que isso aqui é revelado. Quando eu considero alguém como filho, eu tenho uma preocupação com o seu presente e com o seu futuro. Um pai na fé tem uma preocupação com o presente do discípulo e com o seu futuro. Com o seu presente, com a sua vida, como ele está, o que está fazendo, por onde anda, de que maneira ele está, se ele precisa de algo, de uma orientação, de uma ajuda. E com o futuro, eu tenho que me resguardar de que esse meu filho, ele não irá se perder, ou vou empregar tudo que eu puder para que ele não se perca. E existem algumas coisas que nós fazemos para que os nossos filhos não se percam. Número 1, para que o meu filho não se perca, eu preciso deixá-lo cercado de amigos. Número 2,
Eu preciso deixar o meu filho cercado de pessoas que o amem e que lembre do seu pai e de todo o bem que o seu pai lhe fez, para que tenham condições de amar suficientemente bem o meu filho. Quando eu penso no futuro do meu filho, eu penso em deixá-lo com provisão suficiente para que ele não padeça necessidades. Um discipulador, um pai, ele precisa ter preocupações com o presente e com o futuro do seu filho. Eu preciso ter uma preocupação de que o meu filho está conhecendo a Deus. A preocupação primária de um pai é se o seu filho está conhecendo, está caminhando, está desenvolvendo uma intimidade com Deus. Guarde isso. Eu preciso saber se meu filho está entendendo as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz no verso 2: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Olha a preocupação de Paulo. Eu vejo duas coisas importantes. A primeira preocupação de Paulo era de ter a confiança de que ele transmitisse à igreja de Éfeso o ensinamento genuíno e não fosse ensinado outra doutrina naquela igreja. Um discípulo é aquele que tem a condição de dar continuidade ao ensinamento que está recebendo do seu discipulador. Preste atenção, irmãos. Por quê? Porque para Paulo exigir de Timóteo que ficasse em Éfeso e cuidasse da doutrina que está sendo ensinada, a primeira coisa que teria que ocorrer é Paulo teria que ter ensinado a Timóteo. Amém ou não, mãe? Fica firme aí, tá? Porque tem um manto aqui. Tem um manto aqui. Paulo tem essa preocupação e ele tem uma preocupação primária de quem cerca Timóteo. Lembra que eu falei? Amigos e irmãos. Amigos e irmãos. Quando tu te preocupas com o futuro de alguém, tu deves perguntar em primeiro lugar com quem você anda hoje e para onde você está indo, com quem você vai andar amanhã. Isso é fundamental. Vamos ler aqui primeiro as atribuições que Paulo dá, porque Paulo, quando dá coordenadas, Paulo já ensinou antes. Eu vou levantar aqui um assunto que é uma problemática da igreja dos nossos dias. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho. E eu já dei esse exemplo aqui para os irmãos. Ensinar o caminho é apontar aquele caminho ali, ó, vai naquele caminho ali. Mas no caminho é dar as mãos para a criança e ir com ela. E qual é o problema dos nossos dias? Que não há participação dos pais no ensinamento dos filhos. Observe a quantidade de pais que senta com os filhos e ensinam-os o dever de casa, a Bíblia, a orar, a caminhar. Observe a quantidade de pais que se assenta com o filho e diz assim: filho, o horário de ir para o culto é tal horário. Ensinar o horário, ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia é uma tarefa de pai. A gente tem um equívoco que acha que é um trabalho do pastor ou um trabalho de um líder das crianças, de jovens, líder de célula. A gente comete alguns equívocos
alguns erros quando se trata na questão do ensinamento. Devemos olhar da maneira correta. Os pais devem ensinar os filhos. Como observar quem são as pessoas que estão em sua volta, para que ele se cerque de amigos e de irmãos que vai o amar no dia de amanhã. Eu quero chamar a sua atenção para esse pequeno detalhe. Nós, às vezes, cometemos algumas falhas. Nós não ensinamos os nossos filhos nem a ouvir a voz de Deus, nem a ler, nem a orar. Não estou generalizando, porque tem pais que são diligentes, que ensinam, que sentam com o filho, ensinam o dever de casa, olha se o filho está fazendo o dever. Inclusive, é bem interessante, porque a escola do meu filho, quando o deverzinho de casa não é feito, eles mandam recado, anota no caderno do menino, que ele não fez um determinado tipo de trabalho. Eles chamam e nós participamos de reunião de pais. Existem pais que nem na reunião da escola dos filhos participam. Eles falham na criação. Mas nós precisamos corrigir rotas, irmãos. Nós precisamos nos preocupar com os nossos filhos. Precisamos nos preocupar com os filhos espirituais também. É um dever e um trabalho de quem é pai. Olha, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns para que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Qual é o trabalho de um discípulo? Ajudar o discipulador que não seja disseminado doutrina que os afaste de Deus. Ajudar o discipulador, o pai na fé, de que a igreja, ela caminhe de forma sadia, de maneira que a gente tenha confiança de pedir: meu irmão, eu não poderei estar em Éfeso, porque eu vou para Macedônia, mas fique aqui para advertir alguns. Irmã Almerinda, eu estou com um big problema, porque eu vou para a noite do carinho, a irmã vai ficar aqui orando, mas cuide para que doutrina estranha não seja disseminada. Irmã Ana Angélica, eu estou indo numa missão, estou indo a trabalho, mas os irmãos fiquem aqui e guarde de que não seja contaminado o rebanho. Isso é um trabalho do discípulo. Lilian, eu estou indo para um trabalho, preciso ir, vou para Imbariê. Mas fica com os jovens. E o trabalho que você faça com os jovens, cuidado para que não seja trazido ensinamentos ruins para eles. Vamos cuidar um do outro, de todas as formas possíveis. Aqui eu quero chamar a atenção de um detalhe. Por que alguns irmãos passam por lutas desnecessárias? Às vezes porque o irmão não quer participar de célula nenhuma. O irmão não quer ter vida comum com o corpo. E é na célula que sabemos se o irmão está bem ou se o irmão está mal. É na célula que nós sabemos que os irmãos estão orando para casarem. É na célula que a gente está orando, está conhecendo os irmãos que estão passando algum tipo de tribulação. É na célula que a gente vai ouvir que tem alguém que está desempregado, precisando de ajuda. Quantos irmãos tomamos conhecimento na célula que estava desempregado, rapidamente fizeram currículos, mandaram para outras pessoas e as portas foram abertas. Quantos irmãos vêm na célula e ali conversando, na hora da comunhão, a gente sabe que a pessoa não tem, às vezes, alguns aspectos materiais de comida, e ali é providenciado, por exemplo, uma cesta básica. Às vezes a pessoa está na célula, precisa ver um emprego e não tem o dinheiro da passagem, e é providenciado. Mas quando a pessoa vive isolado, ela não está participando efetivamente da vida do corpo, ela anda sozinha.
E andando sozinha, ela acaba se tornando um alvo dos ataques. E daqui a pouco ela sente que não está sendo tão amada, ela sente que não está sendo tão querida. Mas isso está efetivamente acontecendo? Não. É porque ela fez uma escolha de andar e percorrer o caminho sozinho. Agora o verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida. Coração puro, boa consciência e fé não fingida. Na célula a gente vê isso. A gente conhece os irmãos que estão de consciência, boa consciência. A gente vê os irmãos que estão com a fé não fingida. Sabe o que é fé não fingida? Para você saber o que é fé não fingida, temos que falar da fé fingida. Fé fingida é aquela que nós estamos fazendo as coisas mecanicamente. Não estamos sentindo nada, mas estamos fazendo mecanicamente as coisas. Por que estamos fazendo mecanicamente? Porque aprendemos. A gente não está pondo mais o coração naquilo. Coração puro é aquele coração que não está eivado de interesse secundário. Coração puro é aquele que eu estou fazendo as coisas por amor. O meu coração está sincero. Minha consciência está boa. A minha fé é não fingida. Quando eu estou orando mesmo. Eu estou aqui na oração, na intercessão sexta, mas eu estou aqui mesmo. Eu não estou aqui e estou pensando em outras coisas. A fé é não fingida. A minha fé é genuína de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu não tenho outras crendices. A minha fé é não fingida. Eu não ponho trevo de 4 folhas na carteira. Eu não ponho ferradura atrás da porta. A minha fé é não fingida. Porque quem é a minha provisão é o Senhor. A Bíblia diz que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. A ferradura não vai proteger ninguém, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você acredita que mal nenhum vai chegar à sua tenda? A fé não fingida. Eu confio, eu creio, eu descanso nele. Eu vivo com ele, eu ando com ele, eu chego no trabalho, eu oro. Eu estou andando no meu carro dirigindo e eu estou ligado em espírito. A fé não fingida. Vou lembrar dos irmãos. Lembrando do Wagner. O pessoal reúne. Não está tocando música do mundo. Por quê? A minha vontade, meu desejo é adorar, louvar a Deus. Eu estou brincando por causa do Wagner. Falando. Fica de olho aí, vê se o pastor não está vindo. Se o pastor vir, muda a música. Irmãos, agora sim o valor de um discípulo. Porque o verso 6 diz: do que desviando-se de alguns, se entregaram a vãs contendas. Tem gente que se entrega a contendas vãs. Agora, como que eu identifico um discípulo? É o proceder dentro de casa. Nós vamos ler o segredo do sucesso do discipulado que Paulo fez com Timóteo. Porque a gente acha que foi não faltar reunião. A gente acha que o discipulado, o sucesso foi ele estar, com Timóteo, assim, uma bênção. O segredo do discipulado de Timóteo foi o trabalho feito dentro da casa dele primeiro. Porque quando Paulo teve contato primeiro, e eu quero mostrar isso para vocês, foi com a avó e a mãe de Timóteo. Timóteo foi o último a ser discipulado. Um trabalho bem feito dentro do lar, dentro da casa dele. A gente gosta muito do trabalho aqui no templo da igreja, mas o principal trabalho não foi esse.
não foi no templo. Veja que quando Paulo chama ele, diz: você vai ficar lá em Éfeso, observando tudo. O principal trabalho do discipulado foi feito dentro de casa. Abra em 2 Timóteo, capítulo 1, por favor. Porque a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo é que foi bem interessante. A avó de Timóteo era uma guerreira, irmãos. E a mãe dele era uma heroína. Foram pessoas fundamentais. Aqui eu vou ressaltar 3 coisas. Abra aí para mim, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 1. Veja que a carta inicia de uma maneira similar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Verso 2. Ele agora destina a carta a Timóteo, dizendo: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura. Aqui, que coisa linda! Olha que coisa linda! Lembra que no primeiro capítulo que nós lemos, quando ele falava com Timóteo, ele falava de consciência pura, boa consciência, coração puro e fé sem fingimento? Ele aqui está falando da situação dele, porque um discipulador só tem condições de dar aquilo que ele tem. O discipulador não dá o que não tem. O problema é que às vezes nós exigimos de pessoas aquilo que nós não iremos receber, porque a pessoa não tem para dar. Aí, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O discipulador ora pelo discípulo noite e dia e dá graças a Deus e sempre lembra dele. Verso 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Agora sim, irmãos, de quem vem a fé não fingida? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. É uma obra que começou em família. Quando eu vejo a Almerinda vindo para a casa do pai, e vem ela, a outra geração que é a filha dela, e agora vem a terceira geração que é o neto. A Almerinda vem limpar a igreja às vezes aos sábados. A segunda geração de vez em quando vem, de vez em quando não vem. Mas a terceira geração vem. O Vitinho sempre está aqui. E você acha que está passando batido aos olhos dele. Mas ele está vendo a Almerinda. Ele está aprendendo a sua fé não fingida. A sua suas orações, a sua caminhada. E o menino está aprendendo com a avó e com sua mãe Eunice? Não, com sua mãe Samila. Ô Gleise, Deus está alcançando você e os teus filhos. Teus filhos estão vendo a tua fé não fingida. O que fica na memória dos nossos filhos não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive. Às vezes a gente diz: poxa, lá em casa está uma prova, está uma luta. Mas quando você vai fazer uma análise
do discipulado dentro daquele lar? Não há. Os que vêm depois, eles não estão vendo a prática da firmeza da fé da avó Lloyd e da mãe Eunice. Timóteo viu a firmeza. Viu a firmeza. Aí, irmão, vou fazer igual o outro. Será que é para eu parar? Está vendo a firmeza da fé não fingida, da consciência, da boa consciência e da pureza de coração. E aí nossos filhos estão vendo você caminhar, está sendo ensinado. Aí, quando eles envelhecerem, a Bíblia diz que eles não se desviarão do caminho, porque estão firmes. Amém, gente? Amém ou não amém? Saca o teu dedo de profeta e fala para a pessoa: o discipulado começa dentro da tua casa. Às vezes eu fico vendo a tendência de alguns lares, os filhos sendo discipulados pelo computador, os filhos sendo discipulados pelo celular, o uso do celular, pelo uso da internet, e a fraqueza espiritual no aspecto do ensinamento dos pais. Aguarda que vocês vão ver que tipo de adultos essas crianças se tornarão. Crianças que estão viciadas em jogos, passam horas e horas na frente da telinha do celular jogando, não tem manuseio nenhum com a Bíblia, não sabe quem é Paulo, quem foi Timóteo. Se duvidar, cuidado, que até a figura de Jesus Cristo talvez se torne uma figura estranha, alienígena aos ensinamentos dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que a importância da fé não fingida, a memória da avó, de tudo que ensinou a Lloyd e de sua mãe Eunice. Falando, Paulo diz, olhando para sua avó, olhando para sua mãe, eu sei que você vai ser um bom discípulo, um servo de Deus. E uma coisa curiosa, que esse texto aqui, ele é primário. O primeiro texto que nós lemos, a carta dirigida, já é quando ele estava assumindo, já estava mais amadurecido. Logo, não há uma ordem cronológica primária no que nós estamos lendo. Verso 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Nós não estamos aqui porque caímos de paraquedas aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque fomos chamados por uma santa convocação. Se você puder, libera essa palavra sobre ti. Eu estou aqui porque eu fui convocado numa santa convocação. Segundo as nossas obras, mas segundo, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela participação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído, pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo
de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não importa, irmãos, se alguém não reconhece, o que importa é que o que você está fazendo para Cristo está sendo guardado num depósito. Aí a Bíblia diz, até aquele dia. Verso 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermogêneos. Vocês sabem que muitas pessoas se apartaram de nós quando nós tomamos a decisão de servir a Jesus. Quando eu tomei a minha decisão, irmãos, amigos me deixaram. Parentes já não queriam mais andar comigo, alguns, que a gente andava e bebíamos juntos. Colegas de trabalho já não queriam mais andar comigo. O impacto que o Evangelho traz em nossas vidas. Verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes. Olha que declaração Paulo faz ao seu discípulo. Tudo começou com a fé da avó e da mãe. É interessante porque o significado do nome Eunice tem um significado bem interessante. Olha o significado do nome Eunice. Diz, mulher vencedora. Eu tinha separado aqui para mulher vencedora e gloriosa. Significado do nome Eunice, da mãe de Timóteo. Para a gente encerrar, eu quero destacar, número 1, a fé sem fingimento da avó e da mãe transmitiu ao filho. Uma fé sem fingimento. Número 2, a importância da palavra que foi dada, da palavra de Deus que foi dada dentro de casa. Então, quando você senta com teus filhos para ler a Bíblia dentro de casa, não é perda de tempo, é um investimento. E número 3, o testemunho prático da vida da avó e da mãe Eunice impactaram a vida de Timóteo. O que vai impactar a vida do teu filho não é o que você diz, mas o que você vive. O que vai impactar a tua família não é o que você fala, mas é a maneira que você vive diante de Deus. Amém? Então, qual é a importância de um discípulo? Se ele realmente for importante para você, você vai dedicar tempo a esse discípulo. Você vai visitá-lo, você vai se importar com o futuro, com o presente dele, com a situação em que ele se encontra, vai se propor a ajudá-lo. Nos momentos difíceis você vai estar ao lado dele. Como é importante, irmãos, a gente fazer os primeiros discípulos dentro de casa. Eu fico vendo o empenho da minha esposa em ensinar o Davi. Todos os dias a gente ora com ele à noite. Pergunta a ele. Quando ele vem para a gente orar, eu falo, não, quem ora é você. Ele tem que aprender a falar com Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele não vai ter a gente para sempre. Agora a gente está com outra missão, que é ensinar o Caleb a orar.
A gente está ensinando Davi, deixa eu falar para vocês uma coisa, isso é muito legal. Estamos ensinando Davi a ser fiel ao Senhor nos dízimos. Ele recebe a mesada dele, mas ele já aprendeu que ele tem que tirar os 10% e dar para o Senhor. E aí Deus está multiplicando a fazenda dele. Ele hoje estava falando comigo: pai, o senhor sabe que já passou do dia 15, né? Aí eu falei: Davi, passou? O que é que tem dia 15? Dia 15 é dia... Aí ele me ajuda, Aí eu falei: ô filho, você está orando pouco. Mas nós temos que ensinar nossos filhos de maneira lúdica, às vezes. Conversar com eles a respeito das coisas de Deus. Eu quero lançar um desafio para você. Comece. Eu ainda não estou fazendo isso com meu filho. A Cris, está ensinando ainda? Não, ainda não. Então, começa hoje. Chama ele, ora por ele, fala: meu filho, eu quero orar por você. Antes de dormir. Quando a criança é pequenininha, a criança vai sair de casa, na hora que vai para a escola, ela fala o que com pai e mãe? Bença pai, bença mãe, aí a Deus te abençoe, não é isso? Sim ou não? Mas nos nossos dias já tem filhos que não pedem a bênção para o pai nem para a mãe. Tem filhos que saem, não pede mais a bênção. Parece que é dois estranhos dentro de uma casa, ele vai embora, sai. Às vezes mal dá tchau. Tchau pai, tchau mãe. Mas eu sou de uma geração que pedia para os pais abençoar. Bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, meu filho. Não pede não para ver. Foi ensinado assim. Nós fomos ensinados assim. Então, irmãos, eu quero dizer que dentro de casa é o lugar que você vai transmitir princípios e valores, principalmente espirituais. Aí meu filho foi esses dias fazer o trabalho da escola, foi conhecer alguns monumentos, né? E aí conheceu algumas histórias e tal. Aí quando ele estava saindo de casa, a mãe dele disse: filho, é bom você mexer no seu cofrinho e levar algum dinheirinho, porque você não sabe, talvez você precise. Aí ele foi lá e pegou, a mãe dele falou: pega 20 reais, leva 20, porque já estava tudo pago. Mas a gente não sabe, de repente. Aí ele foi e pegou 25 e levou. Aí eu falei: Priscila, fica de olho, vamos ver, né? Porque... Aí ele foi, quando ele voltou: e aí, filhão? Gostou do passeio? Gostei, pai. Aprendemos a fazer isso, aquilo. Vi um monumento, vi não sei o que, andou. E eu fui conversando: mas e aí, você gostou? Gostei. Mas eu queria fazer era outra pergunta, né? Aí quando... E aí, filho, foi preciso usar lá o dinheirinho? Não, pai, precisou não. Tá guardadinho lá de novo no meu cofre de 25. O irmão estava falando aqui de compradores compulsivos. Não compra porque está com necessidade. Compra pela compulsão. Estou com o dinheiro aqui, vai lá e gasta. Vai perder a gestão. Em algum momento será uma pessoa, um adulto endividado, um adulto enrolado. Essas pessoas não vivem prosperidade. Não tem como. Porque é comprador compulsivo. O dinheiro que bater na mão, gasta. Não consegue abençoar ninguém. Porque o seu dinheiro é só para gastar. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a ensinar os nossos filhos a lidar com dinheiro, a lidar com a vida espiritual. Temos que ensinar nossos filhos a orarem, a lerem a Bíblia. A gente tem que ensinar nossos filhos a ter uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida. Isso é dentro de casa. Amém? Amém ou não amém? Estou sentindo que os irmãos estão meio assim, devagar. Eu não falei que a palavra hoje não ia te empolgar. Mas se você der ouvido, se prepare, porque teu filho vai ser um príncipe. Sua filha vai ser uma princesa. Se prepare, porque você vai viver o melhor de Deus.
Amém? Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá